convidar você a ler comigo Atos capítulo 3, tá bom? Nós vamos ler dos versos de 1 a 20. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa. Esse templo tinha uma porta, e a porta do templo chamava Formosa. Um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele. E então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. De um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder e piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu essa saúde perfeita, como vocês podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. Que a palavra de Deus possa falar ao nosso coração nessa noite, que o Espírito de Deus nos ilumine para que nós possamos sair daqui alimentados por essa palavra, renovados pelo Espírito Santo de Deus, e que esse poder que nós falaremos nessa noite possa se tornar uma realidade presente, muito presente na nossa vida aqui nessa noite, em nome de Jesus. Ok? Queridos, como eu já lhes dizia há pouco, esse relato que nós acabamos de ler, ele foi feito por Lucas, um médico historiador Lucas, e o Lucas, ele está relatando um momento que aconteceu logo depois do derramar do Espírito Santo de Deus, ali em Atos capítulo 2, o capítulo anterior, quando a profecia feita por Joel se cumpriu na história, se cumpriu no povo de Deus, quando o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, sobre todo o povo. É interessante porque Lucas, ele vai nos mostrar, como historiador que era, que esse momento foi um momento, por assim dizer, de muita efervescência do Espírito Santo, de muita manifestação do poder de Deus. É interessante isso porque, embora na experiência de Atos 2, naquela experiência do derramar do Espírito Santo de Deus, alguns tenham chegado a dizer que os discípulos estavam bêbados, estavam sob a influência de bebida forte, de bebida de vinho. Na verdade, o que aquelas pessoas não entendiam é que os discípulos e aqueles que se encontravam em Jerusalém, na verdade, ficaram meio que encharcados do poder de Deus. A experiência que aqueles homens tiveram ali no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2,
fez com que eles se tornassem, que eles ficassem completamente cheios da presença de Deus, encharcados do poder do Espírito Santo. E o que nós vamos ver a partir de Atos capítulo 2 é justamente a manifestação do poder de Deus na vida de pessoas que foram impactadas pela presença do Espírito Santo de Deus na vida delas. E é interessante porque algumas informações importantes são dadas por Lucas para nós. Lucas começa falando de um mendigo aleijado, que era colocado todos os dias na porta do templo. É interessante porque era um aleijado, era um mendigo, era um homem com necessidades, era um homem com deficiência, que precisava de algo e que todos os dias era colocado na porta do templo para ver se conseguia algumas esmolas. E quando eu olhei para esse mendigo, num relance, uma coisa que me veio à mente é que esse mendigo, de certa forma, ele representa muito do sofrimento humano. Muito do sofrimento que nós andamos pelas ruas às vezes e percebemos pessoas sofrendo diante dos nossos próprios olhos. Amanhã, segunda-feira, quem trabalha no centro da cidade vai encontrar isso. Quem anda pela freguesia vai encontrar pessoas sofrendo, pessoas alijadas na sociedade, pessoas aleijadas mesmo fisicamente. Gente que está à margem da sociedade de alguma forma e que tem necessidades físicas, materiais. Porém, ao olhar para esse mendigo, eu percebi também que esse mendigo, de alguma forma, ele também é a representação de uma sociedade aleijada. E eu lhes explico. Queridos, nós vivemos numa sociedade que de verdade, que vive completamente um aleijão moral, um aleijão espiritual e que precisa desesperadamente ser levantada. Se não, pare para pensar comigo, nessa sociedade capenga que a gente vive, essa sociedade carente de princípios e valores fundamentais, essa sociedade carente, que não consegue se manter de pé. Vou dar um exemplo para vocês. Nós vivemos numa sociedade completamente injusta. Embora haja uma justiça no nosso país, embora haja uma tentativa de se fazer justiça, os nossos tribunais existem para isso. Agora, o que acontece é que, na verdade, por mais que haja uma tentativa de se fazer justiça no mundo e no nosso país, o que nós vemos é o reinado, por assim dizer, da injustiça nos nossos dias. É uma certa injustiça prevalecendo na nossa sociedade. É interessante isso, sabe por quê? Porque por mais que esforços sejam feitos para que de alguma forma a justiça venha a prevalecer, enquanto o homem não se render ao Deus da justiça, essa justiça que o homem tanto sonha, ela não será alcançada. Sabe por quê? Porque a Bíblia apresenta um Deus justo. A Bíblia apresenta um Deus que tem como atributo, ou um dos seus atributos, a sua justiça. E como haverá justiça no mundo desconectado do Deus da justiça? Nós vamos tentar, nós vamos fazer esforços, vamos ter de alguma forma alguns lampejos de justiça na história, na sociedade, mas a justiça que Deus deseja, essa justiça só vai acontecer quando o homem se encontrar de verdade com Deus que é justo. Nós vivemos uma sociedade que tem abdicado da família. Uma sociedade que tem desvalorizado a família como a base da sociedade. E tantas coisas têm entrado no meio familiar, no seio familiar, para fazer com que a família seja destruída. Eu estava essa semana vendo um programa, aquele programa Estúdio I, numa TV fechada aí, e uma psicanalista estava falando uma coisa, assim, ela falou tanta bobagem naquele dia, mas eu fiquei vendo, né? E uma coisa que ela dizia é o seguinte, que falando sobre a possibilidade de fidelidade e traição coexistirem. Fidelidade e traição não serem assuntos completamente antagônicos e poderem andar de mãos dadas. O que ela quer dizer? Ela quer dizer o seguinte, que na verdade, essa ideia de traição, de infidelidade, é algo que as pessoas vêm construindo ao longo da história. Porque é totalmente possível você, uma conversa que surgiu de uma carta de uma ouvinte, sei lá, de uma telespectadora, é o seguinte, a mulher dizia o seguinte, que ela era apaixonada por 2 homens. E que ela vivia em crise porque ela era apaixonada por 2 homens. E essa psicanalista, ela dizia o seguinte, que mal tem isso? Né? Até porque na nossa sociedade, dizia ela, cada vez mais isso vai ser comum. E falando sobre traição, ela dizia que nós demos um peso exagerado à palavra traição.
Porque, na verdade, é possível você trair e continuar sendo fiel. Eu falei, peraí, tem uma coisa errada aqui. Que parada é essa, né? Quer dizer que é possível você trair, mas a fidelidade, né, ela não vai ser desfeita, não se desmorona como uma traição, uma confusão. Mas eu fiquei vendo ali, eu falei, meu Deus, né? Traição com lealdade, fidelidade com lealdade. Né? Enfim, e aí o que acontece é o seguinte, nós vivemos num mundo onde a família tem sido afetada todos os dias nesse sentido. A base da sociedade, um mundo onde a família tem sofrido, casamentos têm sido desfeitos todos os dias. Como pastor, eu estou sempre recebendo pessoas que vivem em crise no casamento, e muito por conta dessa influência do mundo em que nós vivemos. Uma sociedade aleijada, uma sociedade capenga nos seus valores fundamentais. Nós vivemos uma sociedade aleijada no que diz respeito à liberdade. Fala-se tanto de liberdade, né, nos nossos dias, né? Todo mundo quer ser livre. Todo mundo, né, hoje em dia prega-se muito a questão da liberdade. O sujeito ele faz, não, eu sou livre, não estou preso a nada. Que nada. Olha para os modismos, para as tendências. Todos nós, de alguma forma, a calça que a gente usa, o sapato que você calça, você acaba sendo influenciado por modismos. E o problema é que o que vai acontecendo é que nós temos visto que essa sociedade é uma sociedade injusta, que desprezou a família e vive escravizada por tendências, por modismos e por vícios. Essa é a sociedade que a gente vive. Uma sociedade capenga moralmente, uma sociedade aleijada de valores básicos, e não adianta. Enquanto o homem não olhar para Deus, não voltar para Deus, ele vai continuar aleijado existencial, moral e espiritualmente falando. Agora, o Lucas não fala apenas que havia um aleijado. O Lucas fala também que esse aleijado ele tinha uma expectativa. Porque quando ele ia para aquele templo, quando ele ia para aquela porta, na verdade, ele tinha expectativa de receber algo. E o que me chama a atenção é que esse aleijado ele é colocado ali por conta de uma expectativa, tantos anos aleijado, precisando de algo. Mas sabe qual foi o problema daquele aleijado? É que ele reduziu ao seu problema as poucas moedas que ele poderia receber na porta daquele templo. O problema daquele aleijado, ou os problemas que ele tinha ali, na verdade, o problema dele não dizia respeito apenas à moeda que ele precisava receber para comer. E sabe de uma coisa? Eu estava pensando sobre isso. Quando a gente passa por um problema sério, por muito tempo, nós tendemos a achar que o nosso problema, o único problema que nós temos é aquele que tem feito a gente sofrer por longo tempo. E a gente às vezes se esquece de outras necessidades que nós temos. É por isso que às vezes nós precisamos da orientação do Espírito de Deus e a própria palavra de Deus, nos chamando para a realidade, para que a gente entenda e perceba quais são as nossas verdadeiras necessidades. Eu me lembro de Jesus se encontrando com um homem com um problema também, com um problema físico, né? Era um cego, em Lucas capítulo 18, 40 e 41. Olha que coisa interessante. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe, o que você quer que eu lhe faça? Que pergunta óbvia para quem é cego, não é verdade? O homem era cego, era um pedinte, era um necessitado, e ele falou, Senhor, eu quero ver. Respondeu ele. Sabe o que acontece? Eu fico imaginando essa pergunta de Jesus, tão bobinha aparentemente, né? Tão ingênua aparentemente, mas o que Jesus queria fazer, era fazer com que aquele homem entendesse qual era a sua verdadeira necessidade. Meus irmãos, a necessidade, voltando para o aleijado da porta do templo, na verdadeira necessidade daquele homem, não eram poucas moedas que ele poderia receber. Ele se acostumou a viver naquela condição. Mas ele tinha um problema muito maior, que era a sua doença física, que fazia com que ele mendigasse. E muito mais do que isso, aquele homem não conhecia Deus. O problema é que muitas vezes, muitos de nós também agimos como aquele aleijado. A gente elege um problema da vida da gente que a gente gasta uma existência inteira tentando resolver aquele problema. E a gente se esquece que aquilo que a gente vive muitas vezes pode ser não a causa, mas um sintoma de um problema maior que a gente vive. Quantas pessoas, aqui que falo como pastor, né? Quantas pessoas já passaram pela minha vida, pelo meu caminho, onde vieram pedir ajuda, pedir uma orientação, e a pessoa acha que o problema dela às vezes é financeiro, é um problema emocional, é um problema de qualquer outra ordem, e assim, com meia hora de conversa, a gente descobre que o problema é muito maior do que aquilo, que o problema é espiritual,
que o que falta é a presença de Deus. O que falta é o desejo e a convicção de que se começar a obedecer os valores do reino de Deus, a palavra de Deus, muita coisa vai mudar na sua vida. Queridos, o que acontece é que a busca pelas moedas matavam a fome daquele homem. A busca pelas moedas que matava a fome daquele homem impedia que ele percebesse a sua maior necessidade, que era a necessidade de ser curado física, emocional e, sobretudo, espiritualmente falando. Agora, o texto ele não fala só, o Lucas não fala apenas da presença de um mendigo aleijado que ficava pedindo esmolas na porta do templo. O Lucas fala também de João e Pedro que estavam indo para a porta do templo. Pedro e João estavam indo ao templo. Logo, havia também uma expectativa sobre eles. Eu dizia há pouco da expectativa do mendigo, né? Ele tinha a expectativa de receber algumas esmolas, algumas moedas, mas é interessante porque aquele mendigo era colocado estrategicamente na porta de uma igreja, ou na porta de um templo. Sabe por quê? Porque na cabeça daquele mendigo, para o templo, iam todos os que queriam se aproximar de Deus. Se eles queriam se aproximar de Deus, é porque eles haviam percebido que havia um Deus que era Pai. E se ele era pai de uma família. E se ele era pai de uma família, haviam irmãos. E se haviam irmãos, esses irmãos se preocupariam uns com os outros. Olha a lógica do mendigo. Eu vou para o lugar onde existem pessoas com coração diferente que podem fazer diferença na minha vida. Queridos, sabe o que acontece? Todos aqueles que vivem como nós vivemos, que são cristãos, que vem uma igreja como essa aqui dominicalmente, há uma expectativa sobre a vida de cada um de nós. Toda vez que as pessoas que não frequentam a igreja, ou que não temem a Deus, ou que não têm uma relação próxima com Deus, elas sabem que nós somos cristãos e frequentamos um culto dominicalmente, um templo dominicalmente falando, há uma expectativa natural colocada sobre nós. E havia uma expectativa sobre Pedro. Havia uma expectativa sobre João. Aquele mendigo olhou para eles e falou assim: se vocês estão vindo ao templo, é porque vocês podem fazer alguma coisa por mim. Se vocês estão vindo para esse lugar, é porque vocês são pessoas diferentes. É porque no coração de vocês há algo diferente. Havia uma expectativa sobre as pessoas que frequentavam aquele lugar. Mas o Lucas, ele continua relatando a sua história. Ele traz uma outra informação. Porque o que acontece é que, embora houvesse uma expectativa sobre o Pedro e sobre o João, quando o Pedro e o João olham para o mendigo aleijado, pedem para olhar para ele, e essa expectativa, ela se ressalta ainda mais naquele mendigo, aí vem uma informação que eu acho que teve o poder no primeiro momento de gerar profunda frustração naquele homem. Porque o Pedro e o João vão dizer o seguinte: eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Ou seja, eu não posso suprir as suas expectativas. Queridos, sabe que eu estava analisando esse texto essa semana, e eu fiquei pensando em pessoas que definem a sua vida por aquilo que elas não têm. Você conhece gente assim? Que vive lamentando o casamento que acabou, os filhos que não teve, o carinho que não recebeu, a faculdade que não fez. Vivem lamentando o dinheiro que não tem. Vivem lamentando as coisas que perdeu ao longo da vida. E não conseguem sair do lugar, porque na cabeça dessas pessoas, elas não têm como fazer algo. Como realizar quaisquer coisas do reino de Deus, ou mesmo na sociedade, porque elas só conseguem olhar para aquilo que elas não têm. Você conhece gente assim? Ah, não dá para eu ir, eu não posso fazer, porque eu não consegui fazer o curso que eu queria, eu não consegui a formação que eu pretendia, eu não consegui ter os filhos que eu queria, e as pessoas lamentam porque não têm os filhos maravilhosos que desejaram, o marido maravilhoso que desejou, a mulher maravilhosa que um dia sonhou, e a gente que vê a história passando e não sai do lugar, porque vive se lamentando, ou por coisas que não conquistou, ou por coisas que perdeu ao longo da história. Meu irmão, minha irmã,
tempo da gente parar de se lamentar por aquilo que a gente não conquistou, ou por aquilo que a gente perdeu, e a gente começar a olhar para aquilo que a gente tem. Porque o texto fala o seguinte, o Pedro e João vão dizer, olha, eu não tenho ouro e não tenho prata. Agora imagina se a frase parasse aqui. Realmente, talvez eles pudessem parar e falar assim, realmente eu não tenho o que fazer por esse aleijado. Mas o Pedro e João vão dizer, eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Meu irmão, minha irmã, é tempo da gente parar de olhar para aquilo que a gente não tem e começar a olhar para aquilo que a gente tem. Deus tem dado dons para você. Deus tem dado coisas para você. Deus tem dado capacidades para você. Deus tem dado inteligência para você. E talvez, embora a vida ao longo do tempo não tenha sido tão generosa com você, e mesmo que se você venha enfrentando algumas perdas ao longo da sua vida, você não pode ficar olhando para as coisas que você perdeu. Tem gente que tem uma capacidade muito grande de dirigir olhando só para o retrovisor. Se você passar a sua existência olhando para o retrovisor, olhando para trás o tempo todo, você não vai sair do lugar. Por isso, você pode não ter ouro e você pode não ter prata, mas Deus tem dado coisas para você. Deus tem abençoado a sua vida. Deus tem dado saúde para você. Deus tem dado família para você. Deus tem dado amigos para você. Deus tem dado dons e talentos para você. Começa a olhar para o que Deus tem te dado e deixe de lamentar aquilo que Deus não tem dado para você, ou que pelo menos você julga que Deus não tem te dado. Porque, querido, se a gente continuar alimentando esse pensamento destrutivo de que a gente não pode, não vai, não consegue sair do lugar por conta de coisas que nós não temos, de verdade, a história vai passar, a vida vai passar, as pessoas vão passar e a gente vai ficar parado. Já viu isso? O sujeito fica olhando para trás e não sai do lugar. É tempo da gente sair do lugar. É tempo da gente começar, como Pedro, como João, a valorizar o que nós temos e não lamentar o que nós não temos. Eles tinham algo muito mais precioso do que dele se esperava. Interessante, né? Porque essa questão de expectativa é interessante, porque o mundo faz com que o mundo jogue uma expectativa sobre nós, não é verdade? Então a gente tem que ser bonitinho, a gente tem que ser magrinho, a gente tem que estar arrumadinho, a gente tem que ser certinho, o tempo todo é assim. Então uma expectativa natural é colocada sobre a gente. Só que chega um ponto que a gente fala, eu não dou conta de tanta expectativa. Eu não dou conta dessa expectativa que o mundo coloca sobre mim. Agora, tinha algo muito mais precioso do que a expectativa que ela colocada sobre esses dois homens. E eles receberam esse algo de Deus. Olha só o que Atos capítulo 1, verso 8, a promessa vai dizer para nós. Mas receberão poder ao descer sobre nós, ao descer sobre vocês, o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas em Jerusalém e toda a Judéia e até aos confins da terra. Essa promessa nós encontramos em Atos capítulo 1, verso 8. Quando Deus falou para eles assim, olha, tudo bem. E aqui as provas são minhas, tá? Tudo bem que vocês podem até não ser pessoas tão brilhantes. Que pode até ser que vocês não correspondam à expectativa que vai ser lançada sobre vocês pela sociedade. Mas eu vou dar algo especial para vocês que vai fazer diferença em suas vidas. Eu vou abençoá-los de tal forma. Eu vou derramar algo tão poderoso sobre a vida de vocês, que o que eu vou derramar sobre a vida de vocês vai suprir toda a necessidade de vocês e vai superar aquilo que vocês não têm. Atos 1, capítulo 8. 1, verso 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Agora, que poder é esse? E é a pergunta que eu quero começar a responder com você nessa noite. Para que serve esse poder? Qual é o impacto desse poder na nossa vida? Primeiro, esse é um poder para falar de Cristo. Que coisa maravilhosa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. E aí começa a pregação de Pedro, na palavra planejado. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Meus irmãos, olhem para mim aqui. A frase, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ela é poderosa em seu conteúdo histórico e espiritual.
Sabe o que Deus está falando, o que Deus está falando para nós hoje, mas usando Pedro aqui nesse contexto? Quando Pedro fala, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, naquela palavra de autoridade de Pedro, na verdade Pedro estava fazendo uma exposição daquilo que Jesus foi e fez. Sabe por quê? Quando ele fala a respeito do Nazareno, ele está dizendo que esse Jesus, ele foi o Filho de Deus, que nasceu como homem, enviado para fazer remissão pelos nossos pecados. E nós temos que voltar na história lá em Gênesis, no capítulo 3, depois da queda, quando a humanidade aderiu à grande rebelião proposta por Satanás. E ali naquela rebelião, quando o homem se rebelou, mas Deus que jamais desiste da sua humanidade, da sua criatura, da sua criação, melhor dizendo. E Deus, ele começa mesmo no Jardim do Éden, mesmo em Gênesis capítulo 3, ele nos dá uma palavra de esperança, quando ele fala que do descendente da mulher viria aquele que pisaria na cabeça da serpente, na cabeça de Satanás. Quando ele fala sobre isso, na verdade, quando Pedro está falando sobre o Nazareno, ele está fazendo referência a Gênesis capítulo 3, quando Deus falou que da mulher viria o descendente que traria esperança para a humanidade. E sabe o que acontece? Na verdade, a gente sabe, né, que Jesus ele nasceu em Belém da Judéia. Mas para que se cumprisse aquilo que os profetas haviam predito, houve no nascimento de Jesus, no tempo do nascimento de Jesus, um censo. E Jesus, que nasceu, seus pais que moravam em Nazaré, eles foram para Belém para que se cumprisse a palavra de Deus e Jesus pudesse nascer em Belém. Mas depois do nascimento de Jesus, eles voltam do Egito e vão para Nazaré, onde Jesus viveu a sua infância, boa parte dela, e ele foi chamado o Nazareno. Sabe o que eu queria que você entendesse essa noite? É que Pedro, nesse momento em que ele está dando essa palavra de autoridade para aquele aleijado, e ele fala com autoridade para ele, Pedro está pregando poderosamente a mensagem de Deus. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, o Filho de Deus, o Filho do homem, o ser humano, Deus e homem ao mesmo tempo, que veio para fazer remissão para os nossos pecados. E aí a gente inverte, e a gente vai para a primeira frase, quando ele diz, em nome de Jesus Cristo. Nessa única frase, ele está falando da humanidade de Jesus, que veio ao mundo para fazer remissão pelos nossos, que veio ao mundo como homem. E quando ele fala de Jesus como sendo Cristo, é interessante isso, né? Porque algumas pessoas acham equivocadamente que Cristo era o sobrenome de Jesus. Jesus Cristo, né? Então meu nome é André Félix, Jesus era Jesus Cristo. Não, não é isso. Cristo era o ofício, foi o ofício de Jesus. A palavra Cristo significa ungido. Ele foi ungido por Deus para fazer remissão pelos nossos pecados. Você consegue entender? Que quando Pedro fala para aquele homem, e ele cura aquele homem, ele não estava apenas dando uma palavra de cura para ele, ele estava falando com poder a mensagem de Deus, a mensagem do Evangelho, que foi um Deus de amor, entregar o seu único filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. E aí, queridos, essa frase era poderosa, e o que acontece é que Pedro e João estavam anunciando com autoridade essa palavra. Olha só, Atos capítulo 4, versos 10 a capítulo 4, versos 7 a 10, as autoridades puseram os apóstolos em frente deles e perguntaram. Depois desse episódio da cura, eles foram levados ao Sinédrio para responder às autoridades religiosas por aquilo que eles haviam feito, ok? Então no capítulo 4 nós encontramos assim, as autoridades puseram os apóstolos em frente deles e perguntaram, com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Eu amo essa passagem. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu, autoridades e líderes do povo, os senhores estão nos perguntando hoje sobre o bem que foi feito a este homem e como ele foi curado. Pois então, os senhores e todo o povo de Israel fiquem sabendo que este homem está aqui completamente curado pelo poder do nome de Jesus de Nazaré, aquele que os senhores crucificaram e que Deus ressuscitou. Olha o que acontece. Pedro e João são presos, são levados para responder diante do Sinédrio pelo milagre que haviam feito. Chegando lá, eles receberam a oportunidade de falarem do poder de Deus de novo. E eles, cheios do Espírito Santo,
eles falam com toda a ousadia, com toda a intrepidez sobre o Jesus que morreu na cruz pelos nossos pecados e que deu dons e poder aos homens. Que coisa maravilhosa. É um poder que faz com que simples palavras destruam fortalezas e liberte os escravos do pecado. Olha que bonito ainda esse texto de Atos capítulo 4 também, versos 12 e 13. Pula para a gente um pouquinho. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos, por meio do qual possamos ser salvos. Os membros do Conselho Superior ficaram admirados com a coragem de Pedro e João, pois sabiam que eram homens simples e sem instrução, e reconheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus. Você consegue perceber que o fato desses homens terem recebido poder transformou-os de homens simples e iletrados, pescadores sem cultura, em homens cheios de intrepidez e ousadia que anunciaram com toda a coragem a palavra de Deus? É isso que o poder de Deus faz. O poder de Deus faz com que nós falemos da sua palavra com toda intrepidez e ousadia. No capítulo 4, ainda no verso 20, pois não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Sabe o que é isso? Intrepidez do Espírito Santo de Deus sobre a vida do seu povo. Poder de Deus para falar das grandezas de Deus, para falar da salvação em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer na sua carta aos Coríntios que o poder de Deus, ele é a dinamite, é o poder de, a palavra de Deus é o poder de Deus que destrói toda a resistência e faz com que essa palavra alcance corações e faça uma verdadeira transformação na vida que recebe essa palavra. Agora, esse poder também é um poder para testemunhar. Olha que coisa bonita. Porque se por um lado o poder para falar tem a ver com falar das grandezas de Deus, anunciar salvação em Cristo Jesus, na verdade o poder para testemunhar que nós recebemos e que eles receberam é um poder simplesmente para que as pessoas vejam aquilo que Deus fez na vida da gente. Olha só que coisa bonita. Mas receberão poder quando, Atos capítulo 1, verso 8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, em Jerusalém, e toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Agora, Atos capítulo 4, verso 13, vai falar assim: os membros do Conselho Superior ficaram admirados com a coragem de Pedro e João, pois sabiam que eram homens simples e sem instrução, e reconheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus. Meus irmãos, quando nós somos companheiros de Jesus, quando o Espírito Santo de Deus habita em nós, e eu já falava isso no domingo passado, os de fora começam a perceber que existe algo novo dentro da gente. E nós mesmos, quando começamos a caminhar com Jesus, começamos a nos surpreender com as nossas reações diante de coisas que antes tanto nos afetavam. Já percebeu isso? Quanta coisa tinha o poder de fazer de você uma pessoa ansiosa, e que hoje, por uma razão que você não sabe muito bem qual, você já não fica mais tão ansioso diante de coisas que antes faziam você ficar ansioso. Já percebeu que coisas que produziam insegurança e medo em você, hoje já não tem tanta força sobre a tua vida? Já percebeu que às vezes algumas pessoas chegam para nós: cara, tem alguma coisa diferente em você? Quantos testemunhos já ouvimos de pessoas que falaram assim: olha, cara, tem alguma coisa diferente naquele cara, porque ele não reage da maneira que todo mundo reage. Quando ele recebe uma notícia ruim, ele não desespera como os outros desesperam. Ele não perde o chão como tanta gente perde. Ele não fica desesperado como tanta gente fica. Sabe o que é isso? É Jesus caminhando conosco. É o poder de Deus na vida da gente que faz toda a diferença. Então, o poder para testemunhar é esse poder para demonstrar para o mundo que na nossa vida hoje acontece algo diferente.
que nós não reagimos mais como nós reagimos, embora as circunstâncias tentem provar para a gente em todo instante que a gente tem que reagir da mesma forma que nós reagimos no passado, mas a palavra de Deus hoje nos mostra, e a nossa experiência pessoal, que nós já não somos mais os mesmos. Fomos transformados, estamos sendo transformados, e cada vez mais essa tem sido uma realidade diferenciada na nossa vida. Deixa eu avançar. Esse poder também é um poder para expressar Cristo. Olha que coisa bonita. Voltando para Atos 1, verso 8. Estou lendo esse texto pela terceira vez, eu queria que ele ficasse marcado para nós aqui. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer. Opa, deixa eu ver aqui. Não, esse aqui. Disse Pedro, perdão. Disse Pedro, esse aqui, tá? Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Mais uma vez, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Eu vi alguém falar uma coisa interessante esses dias. A gente ora em nome de Jesus sempre, né? A gente faz uma oração e nós costumamos, no final da oração, falar o quê? Em nome de Jesus. Essa pessoa dizia o seguinte, que infelizmente essa expressão em nome de Jesus acabou se transformando numa palavra mágica na oração. A gente pede um monte de coisa para Deus e no final fala, em nome de Jesus, amém. Sabe o que significa você orar em nome de Jesus? Significa que você decidiu, aceitou ser um preposto de Jesus. Um representante de Jesus na terra. Então, orar em nome de Jesus nos chama para uma responsabilidade sem tamanho. Porque orar em nome de Jesus significa que nós vamos pedir aquilo que Cristo pediria ao Pai, se Ele estivesse na mesma situação que a gente. Significa que, na verdade, nós somos prepostos de Jesus. Representantes de Jesus nesse mundo. Então, isso precisa fazer com que nós repensemos as nossas orações. Ensimesmadas, egoístas, né? Que só olham para o nosso próprio umbigo. Orar em nome de Jesus é decidir orar aquilo pelo que Jesus oraria se estivesse aqui. E aí, querido, sabe o que acontece? Nós fomos chamados para expressar o caráter de Cristo nesse mundo. Eu e você, sobretudo, ao sermos chamados por Deus, nós fomos chamados para expressar aquilo que a cabeça do corpo, que é Jesus, quer que o corpo faça. É aquela velha história, né? Imagina, eu chego na cozinha ali, e a minha mão, né? O fogo está aceso, e a minha mão decida ir para cima do fogo. Imagina só. Se a minha mão tivesse a autonomia, a autoridade, a liberdade, de falar assim, ó, eu vou me colocar no fogo. O que o corpo inteiro falaria? Peraí, você não tem esse direito. Porque se você botar a mão no fogo, todos nós vamos sentir um reflexo em nós. E aí o que acontece? Na verdade, a minha mão, ela não tem essa autonomia e esse direito de ir para o fogo sozinha e se queimar. Por quê? Porque a minha mão, na verdade, ela segue o comando da minha mente. Sabe o que a gente precisa entender? Nós somos um corpo. Nós somos o corpo de Cristo. E nós não temos autonomia para fazermos o que nós queremos. Na verdade, o que nós precisamos entender é que nós fomos chamados como corpo de Cristo para expressar aquilo que o cabeça da igreja, que é o corpo de Cristo, que é Jesus, esse cabeça, manda que a gente faça. Agora, sabe qual é o problema histórico que a gente vive? O corpo tem falhado na missão de expressar a cabeça, que é Jesus. E sabe o que acontece toda vez que o corpo deixa de cumprir o seu papel? O mundo não para, a história não para, Deus continua dando o jeito dele para manifestar a sua graça no mundo. Porque, irmãos, a igreja existe para abençoar o mundo. Nós somos o sal da terra. Somos a luz do mundo. E se a gente não entende isso, sabe o que acontece? A gente deixa de cumprir o papel para o qual Deus nos chamou para cumprir. E aí, quando a igreja deixa de cumprir esse papel,
Ah, não se preocupa não, Deus vai dar o jeito dele. E aí as pedras vão clamar. Aqueles que nós julgamos porque não são filhos de Deus, porque não frequentam uma igreja dominicalmente, falando que não estão como nós aqui, frequentando uma igreja, Deus vai dar o jeito dele e vai usar quem Ele quer. Olha que coisa bonita. Essa cirurgia plástica, o nome dela é Vera Lúcia Cardim. Ela tem um trabalho maravilhoso, ela tem uma organização chamada FACE. E ela tem pego assim parte da sua renda, daquilo que ela ganha, implantando silicones, fazendo lipoaspiração. Essa mulher, o que ela tem feito? Ela tem pego parte do seu dinheiro e investido nessa organização que ela fundou, que tem como objetivo a restauração da face de crianças que nasceram com deformidades absurdas. Essa menina, né, ela teve a face, era toda desfigurada da face dela, e ela restaurou, né, trabalhou na face dessa menina, ao ponto dessa menina conseguir voltar a ter alegria, esperança e se amar. Tem uma história que eu li numa revista semanal, essa reportagem saiu, eu acho que na época, não sei, algumas semanas, de uma criança que vivia no interior da Bahia, num povoado, dentro de um quarto escuro. A criança só grungia, que fala, né? Ela grungia, não falava. O seu rosto completamente deformado. Ela não saía de dentro daquele quarto. Os pais iam naquele quarto escuro, com vergonha, com medo, não sabiam o porquê daquela criança ter nascido assim, colocavam a comida para ela. Anos essa criança viveu assim, até que alguns turistas, por algum motivo, chegaram naquela casa, descobriram aquela criança. Para fazer curta uma longa história, a Vera Lúcia Cardim, junto com a sua equipe, descobriu essa menina. Hoje, mais de 20 anos depois, essa moça, essa criança que vivia naquele buraco, naquele lugar, abandonada como um bicho, hoje é uma psicóloga formada por conta da obra que essa mulher fez. Quando eu li essa matéria, eu chorei de emoção. Sabe por quê? Deus não vai ficar esperando a igreja expressar aquilo que Ele quer que seja expresso ou expressado. Quando a igreja deixa de se cumprir o seu papel, e aqui eu nem sei qual é a religião dessa mulher, não sei se ela crê em Deus, eu não sei, não conheço o histórico dela, mas queridos, Deus não vai deixar de manifestar a sua graça comum no mundo para aliviar o sofrimento das pessoas, porque a igreja se encontra inerte. Porque o corpo não consegue expressar a vontade de Deus. E sabe qual é a vontade de Deus nesse mundo? Diminuir o sofrimento daqueles que sofrem. Eu tenho dito aqui nessa igreja, irmãos, é verdade que nós não podemos acabar com a miséria, acabar com o sofrimento, mas nós podemos diminuir. Estamos falando de poder de cura, né? Já que o contexto aqui é de cura. É interessante isso, sabe por quê? Porque a gente fica às vezes idealizando o milagre. Idealizando o poder de Deus. Ah, meu Deus, eu queria tanto ter poder para curar uma pessoa. Sabia? E eu acredito nisso, que Deus, Ele pode milagrosamente curar imediatamente uma pessoa, de uma forma poderosa, manifestando ali o seu poder. Agora, grave isso. Tão poderoso quanto este milagre é o sujeito pegar todo o seu dinheiro, muitas vezes, e bancar o tratamento de alguém, uma consulta para alguém, um exame para alguém. Sabe por quê? É tão poderoso um movimento do nosso coração, como se Deus tivesse imediatamente ali atuado na vida de uma pessoa e ela levantasse e ficasse curada da noite para o dia. De uma pessoa que, por exemplo, fosse aleijada. Sabe o que eu queria que você entendesse nessa noite? Eu e você pudéssemos entender. Deus nos chama para expressar o caráter dele nesse mundo. Deus nos chama para fazermos diferença. Essa é a homenagem ao Paulo. Cadê o Paulo? Está por aí o Paulo da Mônica. Está por aí, né? Ele que gosta muito do Paul Yang-Shu. Eu vi essa semana alguém falando de uma história que está num dos livros do Paul Yang-Shu, que um certo irmão na China, ele tinha uma plantação de arroz e ele fez um sistema de irrigação para a sua plantação. E o que aconteceu foi o seguinte, que ele fez o sistema de irrigação e os vizinhos foram lá e quebraram, destruíram todo o sistema de irrigação da sua plantação. Ele fez a segunda vez, refez a segunda vez, foi destruído a segunda vez. Ele refez o sistema de irrigação pela terceira vez e o sistema de irrigação foi destruído pela terceira vez. E aí ele chegou uma conclusão, né? Esse negócio não vai ter fim,
Quantas vezes eu reconstruir, quantas vezes vai ser destruída. E aí ele foi ao conselho da sua igreja, os presbíteros da sua igreja. Chegando lá, ele contou a história e pediu um conselho. E os presbíteros pediram um tempo para orar, uma semana, que depois voltaria com uma resposta, crendo que teria uma resposta de Deus para aquela situação. E ali, assim aconteceu, uma semana depois ele voltou e chegou, e aí, irmãos, eu preciso de uma resposta de vocês, o que eu faço? Olha, a resposta de Deus para você é a seguinte, oramos e Deus falou o seguinte, construa um sistema de irrigação para cada um dos seus vizinhos. E depois você vá e reconstrua o seu. Ele tomou um susto, né? Peraí, que isso? Palavra de Deus, você não pediu uma palavra de Deus? Vai, reconstrói ou constrói um sistema de irrigação para cada um dos seus vizinhos e só depois você reconstrói o seu, né? E assim, aquele irmão, não sei se indignado ou não, ele resolveu aceitar, acatar a palavra dos presbíteros da igreja e ele foi e construiu um sistema de irrigação para cada vizinho seu. E ele pensou, bom, eu preciso dar um testemunho aqui na China, eu sou um cristão, eu preciso ganhar essas pessoas, e assim ele fez. E aí, determinado dia, teve um chá, ele foi chamado para aquele chá. E aí, os vizinhos chamaram para um chá. E os vizinhos perguntaram para ele, assim, por que você fez isso? Você sabia que era a gente que destruía o seu sistema de irrigação? E ele dizia o seguinte, porque eu não posso fazer uma coisa diferente do que Jesus faria. Aí aquelas pessoas viraram para ele e falaram assim, fala um pouco mais desse Cristo para a gente, porque a gente quer saber um pouco mais desse Jesus, que é capaz de fazer algo tão grandioso como esse que nós vimos aqui. Irmãos, sabe o que acontece muitas vezes? A gente se esquece que nós fomos chamados por Deus para sermos agentes abençoadores do reino, para expressar Cristo de uma forma poderosa. Meu irmão, às vezes a gente fica atrás de coisas tão grandiosas, de milagres tão grandiosos, e a única coisa que Deus quer que você faça é expresse o caráter de Cristo. Faça como Cristo fazia. Viva como Ele viveu. Haja como Ele agiu. E às vezes a gente perde a oportunidade de expressar o caráter de Cristo, o poder de Cristo na vida de pessoas que Deus quer fazer uma obra. E aí, a gente fica numa guerra, numa batalha tão grande com inimigos que são espirituais. E que só podem ser vencidos espiritualmente. E só podem ser vencidos com esse poder de Cristo em nós. Meu irmão, hoje, Deus quer derramar poder sobre a sua vida para que você possa expressar Cristo aonde você mora. Expressar Cristo lá onde você trabalha, fazer diferença onde Deus tem colocado você para existir. Deixa eu avançar um pouquinho mais. Esse poder também é um poder para quebrar barreiras relacionais. Olha só no verso 3 do capítulo 4. Pedro e João olharam bem para ele. E então Pedro disse, olhe para nós. Oh, que coisa bonita. Naquele contexto, aquele homem aleijado, pode ter certeza, dentro da própria cultura judaica, da religião judaica, aquele homem era visto como sendo maldito. Talvez não tenha mudado muito para os nossos dias, né? Quando a gente olha para uma pessoa na rua, abandonada, né, o sentimento que tem é muitas vezes que algumas pessoas pensam ali, um maldito, né? Só pode ter sido amaldiçoado, fez alguma coisa. Algumas pessoas pensam assim. Dentro da cultura da religião judaica, uma pessoa para sofrer daquela forma, havia a ideia de que ela era uma pessoa amaldiçoada. Uma maldição havia sobre a vida dela. E é interessante porque havia um desprezo muito grande por pessoas que viviam o drama que aquele homem vivia. Sabe o que me chama a atenção? É o fato de Pedro e João olharem para aquele homem e, diferente da lógica cruel da indiferença do seu tempo, que é uma lógica cruel dos nossos dias também, Pedro e João falam para ele, olhe para nós. Quando Pedro e João mandam aquele homem olhar para ele, como eu falei para vocês, ele estava rompendo com uma lógica cruel, que nós vivemos também nos nossos dias, que é a lógica da indiferença, que é a lógica da superioridade, que é você perder a capacidade de olhar para o outro, se relacionar franca e inteiramente com o outro. Meus irmãos, eu olho para esse texto, eu vejo como que a forma como Pedro olha para aquele homem, a forma amorosa e piedosa, quebrando todas as barreiras. E uma pergunta que eu preciso fazer para mim e para você nessa noite é,
Nos olhos de quem nós precisamos olhar? Nos olhos de quem nós precisamos olhar? Com quem nós precisamos fazer contato? Com quem ou para quem nós temos olhado de cima, com um olhar de superioridade? Quais são as pessoas que nós precisamos pedir poder de Deus para romper com essa incapacidade de chegar nelas e abraçar, beijar e se reconciliar, quem sabe? Esses dias eu ouvi alguém dizendo, assim, pastor, eu não consigo perdoar. Não, não é verdade. Você consegue perdoar, você não quer. É diferente. Não exista ninguém que não consiga perdoar. Porque se você pedir para Deus, Deus vai dar poder para você perdoar. Deus vai dar para você poder, para você olhar no olho, para você estender a mão. O problema não é que nós não conseguimos. O problema é que nós não queremos. Nós não queremos olhar no olho, nós não queremos enfrentar, nós não queremos confrontar, nós não queremos a conversa franca, nós não queremos estender a mão, porque esse negócio dá trabalho e muitas vezes esse negócio machuca a gente. Por isso, meu irmão, isso é poder para amar, porque até para amar você precisa do poder de Deus. É um chamado para amar com amor ágape, com amor perfeito de Deus, o amor que Deus tem por mim, por você, o amor que Deus tem por todos nós. Eu termino com o último ponto dessa mensagem, dizendo também que o poder que Deus quer derramar sobre a minha vida, sobre a sua vida, é um poder para discipular. Olha que coisa bonita, o verso 7 do capítulo 3 nos fala também nessa noite. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Meus irmãos, discipular é andar junto. Discipular é pegar na mão, é levantar o outro que está caído e não soltar enquanto ele não tiver condições de caminhar sozinho. Pedro pegou na mão daquele homem, levantou aquele homem, mas não soltou enquanto os seus tornozelos não ficaram firmes. Deus tem nos chamado para caminhar com pessoas, para segurarmos nas mãos daqueles que são fracos, daqueles que não conseguem caminhar sozinhos. Não nos iludamos. Esse negócio dá trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho você aguentar. Eu dizia na oficina da palavra hoje de manhã, você sabia que tem oficina da palavra aqui na igreja todo domingo, 9 horas da manhã? Vocês sabiam disso? Sabiam disso? Que bom que você sabia, né? Que bom. Todo domingo, 9 horas da manhã, tem oficina da palavra. Eu dizia que de manhã a gente vive um momento ímpar da vida dessa igreja, a conexão com a escola, tenho falado isso aqui reiteradamente. Eu estou precisando de poder de Deus para amar os adolescentes. E Deus tem dado. Eu me vejo hoje com a expectativa de vê-los aqui dentro, e ver esses meninos aqui, e eles estão vindo, e eu já começo a perceber a alegria no meu coração quando eles entram. E olha, é difícil, porque eu dizia de manhã, eu tenho que colocar filtros no ouvido, né? Assim, porque os palavrões são assim absurdos, né? Absurdos. Aí quando eles entram, eles se comportam um pouco mais, mas a gente fica meio, né, às vezes meio estressado com algumas coisas. Dá trabalho. Dá trabalho. Dentro da própria igreja está todo mundo em formação. O caráter de vocês, assim como o meu, não está pronto não. Tem mazelas. Tem coisas feias. Tem coisas que já não deveriam estar em nós, mas existem ainda. Né? Tem muito progresso. Mas tem coisas que nós não avançamos. Sabe o que acontece? A gente precisa aprender que nós estamos num processo de transformação, de crescimento, de amadurecimento. E a gente tem que segurar na mão um do outro. Sustentar um ao outro. Ajudar um ao outro enquanto o outro não conseguir caminhar sozinho. Isso é discipulado. Discipulado não é só ensino da Bíblia, não. Isso é muito importante, tem que ter. Discipulado é andar junto. É ter o outro como objeto da sua oração diária, da sua orientação. É você aguentar, muitas vezes, ainda um estilo de vida reprovável ainda. Não tem jeito. Foi para isso que a gente foi chamado. E eu fico, assim, impressionado, e o texto sugere isso para nós, segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se. Vem cá, vou te ajudar. Está no chão, caído. Eu vou ajudar você a levantar.
E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Como a gente costuma dizer, né? Para jogar para baixo não falta. Para pisar em cima não falta. Agora, para estender a mão e tirar lá do chão e levantar e dar valor e significado, está faltando gente para fazer isso. A igreja precisa ser o lugar da mão estendida. O lugar do apoio, o lugar do investimento. Pedro tomou o aleijado pela mão e os seus pés se firmaram, e só depois que isso aconteceu é que ele soltou as mãos daquele homem. Queridos, eu termino essa mensagem nessa noite dizendo que há poder de Deus à nossa disposição. Você quer esse poder? Você quer poder para falar de Jesus? Você quer poder para testemunhar do que Jesus fez na sua vida? Você quer poder para ir ao encontro daqueles que você não consegue perdoar, quem sabe? Que você não consegue olhar nos olhos, quem sabe? Que você despreza, quem sabe? Você quer poder de Deus para discipular? Você quer poder de Deus para expressar Cristo nesse mundo tão ausente de valores e princípios, como nós já vimos aqui nessa noite? Nessa noite, o poder de Deus está à minha disposição e à sua disposição. A única coisa que nós precisamos é clamar, pedir e esperar que Deus derrame esse poder sobre a nossa vida. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus.